Olá, pessoal! Hoje estudaremos a espectrofotometria. Nesta aula, veremos uma definição geral, uma visão geral do espectro eletromagnético, características de uma radiação eletromagnética, absorção de luz pelas moléculas, fotocolorímetros, a lei de Lambert-Beer, curva padrão, luz monocromática, instrumentação, tipos de espectrofotometria e espectrofotometria de absorção, absorção atômica e de emissão. Por definição, a espectrofotometria é o método biofísico de análise óptica mais utilizado nas investigações biológicas e físico-químicas. O espectrofotômetro, por sua vez, é um instrumento que permite a comparação entre a radiação absorvida ou transmitida de uma solução que contém, por sua vez, uma quantidade desconhecida de soluto em relação a uma quantidade conhecida da mesma substância. Desta forma, todas as substâncias podem absorver energia radiante. Mesmo o vidro, que parece completamente transparente, absorve comprimentos de ondas que pertencem ao espectro visível, enquanto que a água absorve fortemente na região do infravermelho. O espectro eletromagnético vai desde os raios cósmicos até a corrente elétrica, incluindo uma pequena faixa de luz visível que é detectada pelo olho humano, na faixa entre 400 a 800 nanômetros, que correspondem ao espectro de cores violeta, azul, verde, amarela, laranja e vermelha. As radiações eletromagnéticas são caracterizadas por um comprimento de onda, pela frequência e pela energia. Quando se detalha a faixa do visível, observa-se que as cores que vemos têm comprimentos de ondas distintos, assim como a frequência e a energia. Ou seja, por exemplo, a radiação eletromagnética de cor vermelha apresenta um comprimento de onda em torno de 800 nanômetros e uma frequência menor em relação aos outros comprimentos de onda. Assim, quanto maior o comprimento de onda, menor será a frequência e a energia. Podemos então ver nesta transparência as principais ondas eletromagnéticas. O comprimento de onda, por sua vez, é definido como a distância entre duas cristas de duas ondas subsequentes e que se encontram em fase, onde o comprimento relaciona-se com a energia e a frequência das radiações eletromagnéticas, onde podemos observar abaixo a representação esquemática de uma onda eletromagnética. A frequência de uma onda eletromagnética está intimamente relacionada com o comprimento de onda, onde a frequência de uma onda é definida como o número de oscilações da onda por unidade de tempo. A unidade básica da frequência é o Hertz, que é definida como uma oscilação de um ciclo por segundo, 1 Hertz. Além do Hertz, pode-se utilizar também a unidade do Fresnel, onde um Fresnel corresponde a 10 elevado a 12 Hertz. A frequência, por sua vez, está relacionada com o comprimento de onda através da seguinte relação: frequência é igual à razão entre a velocidade da luz no vácuo em relação ao comprimento de onda, demonstrada por de Broglie, onde C é a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 3 vezes 10 a décima centímetros por segundo. A energia das radiações eletromagnéticas pode ser obtida pela equação de Planck-Einstein, de modo que energia é igual ao produto entre a constante de Planck e a frequência, onde H é a constante de Planck, com o valor de cerca de 6,63, e Ni é a frequência da radiação em ciclos por segundo. Assim, como a frequência é a energia e pode estar relacionada com o comprimento de onda, temos a seguinte relação: energia é igual à razão entre o produto do
da constante de Planck pela velocidade da luz em relação ao comprimento de onda. Em geral, as ondas eletromagnéticas podem ser absorvidas pelas biomoléculas, de modo que elas prestam-se para análise dos compostos presentes no plasma sanguíneo e até mesmo do citosol, por exemplo. A absorção de luz pelas biomoléculas na faixa do ultravioleta, UV, e do visível envolve, de modo geral, a excitação dos elétrons nas duplas ligações. Na faixa do ultravioleta, em torno de 200 a 400 nanômetros, há uma maior interação entre a radiação eletromagnética com os elétrons π dos sistemas aromáticos. Desta forma, moléculas constituídas por anéis aromáticos são capazes, em sua maioria, de absorver luz na região do ultravioleta. No entanto, na faixa da luz visível, de 400 a 800 nanômetros, há a necessidade da presença de cerca de 7 ou mais elétrons π de sistemas conjugados, onde estes sistemas são chamados de cromóforos do visível. A capacidade de absorção de luz visível pelos aromáticos e cromóforos de visível podem ser afetados pelo pH, potencial hidrogênio-iônico da solução. Desta forma, alterações do pH levam a uma modificação na distribuição eletrônica na molécula, levando à formação de conjugados que apresentam diferentes absorções em diferentes regiões do espectro eletromagnético. O primeiro experimento na análise de absorção de luz por cromóforos foi realizado por Bouguer nos anos de 1700, onde, em seu experimento, Bouguer acoplou células de vidro contendo uma substância cromófora, incidiu um feixe de luz sobre a substância e registrou a luz transmitida pelas células acopladas. Bouguer observou que, com o aumento de células de vidro contendo a substância, levava a um decréscimo na luz transmitida por essas células. Segundo Bouguer, 50% da luz incidente é absorvida ao passar pela primeira célula. Desta forma, a transmitância pode ser definida pela relação da luz transmitida e a luz incidente. Estudos semelhantes foram realizados por Lambert e Beer, onde foi demonstrada a relação entre a absorção de luz e a concentração da substância cromófora. Em seus experimentos no século XIX, Beer avaliou a transmitância de luz a partir das células contendo moléculas cromóforas. No entanto, seus experimentos foram realizados variando a concentração dos cromóforos. Por meio dos resultados, pode-se ter uma relação entre a quantidade de luz transmitida pela concentração da substância cromófora. A lei de Lambert-Beer diz que a transmitância depende de alguns fatores, tais como da natureza química da substância, da concentração da substância e do caminho percorrido pela luz. A transmitância T não é a medida mais comumente empregada. Desta forma, utiliza-se a medida de densidade óptica ou, mais comumente, a absorbância, que pode ser definida como absorbância como inverso da transmitância ou log negativo da transmitância. Se fizermos uma relação entre a transmitância e a absorbância, temos que quanto maior a transmitância, menor será a absorbância, pois significa que houve pouca interação da luz com a substância em estudo, de modo que são grandezas inversamente proporcionais. A propriedade de algumas biomoléculas de absorver luz tem sido utilizada fortemente na biofísica como uma ferramenta de quantificação, como, por exemplo, na quantificação de proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA, na região do ultravioleta.
Esta quantificação torna-se possível pela relação da absorvância com a concentração das substâncias descrita por Lambert B. A absorvância, por sua vez, ela é resultante do produto de A, C e L, onde A é o coeficiente de absortividade molar, que é característico para cada substância, C é a concentração da substância e L é a distância ou comprimento percorrido pela luz. A medida de absorvância e de transmitância de luz por uma amostra é obtida através do uso de colorímetros e espectrofotômetros, onde estes aparelhos usam duas escalas, uma para absorvância e outra para transmitância. No entanto, o mais usual em laboratórios é o uso da absorvância. Vale a pena ressaltar que para a detecção de algumas biomoléculas, como a glicose, proteínas e aminoácidos, faz-se necessário o uso de métodos colorimétricos para se criar cromóforos que absorvem e emitem luz na faixa do visível. Um exemplo são as proteínas que podem ser detectadas pelo uso do método de Bradford, onde, ao utilizá-lo, as proteínas se associam ao corante azul de Comacy brilhante, formando complexos de cor azul, capaz de absorver luz em torno de 595 nanômetros. Já os açúcares redutores podem reagir com o ácido de nitrosalicílico ou DNS, resultando numa coloração alaranjada. Além disso, pessoal, em análises clínicas, faz-se a dosagem ou quantificação de glicose sanguínea através do uso de métodos colorimétricos. O método, por exemplo, da xantinoxidase, que é específico para a detecção da glicose, onde, com esse método, a solução apresenta uma coloração rósea, onde quanto maior a concentração de glicose, maior é a intensidade de rosa da solução e, consequentemente, maior é a absorvância. Quanto maior a absorvância, maior é a quantidade de luz absorvida por uma amostra, devido ao processo de interação da luz com a matéria. É importante, pessoal, a compreensão dos aparelhos que medem a absorvância e a transmitância. Os colorímetros foram os primeiros aparelhos utilizados para avaliar a concentração das substâncias de acordo com a cor. Daí o nome colorímetro, ou para avaliar o produto de uma reação. O primeiro aparelho utilizado foi o colorímetro de Dubovsky, a partir do qual analisava-se a cor de uma substância, comparando com um padrão de uma substância de produtos de concentrações conhecidas. Em seguida, surgiram os fotocolorímetros e, posteriormente, o espectrofotômetro, que atualmente é o aparelho mais utilizado para a obtenção de absorvância de substâncias cromóforas na faixa do ultravioleta ou do visível. Os fotocolorímetros possuem uma fonte alimentadora que é regulada, podendo ser uma lâmpada de tungstênio, a qual fornece uma quantidade de luz constante. Os fotocolorímetros, além de uma lâmpada, possuem filtros, os quais selecionam um comprimento de onda adequado. No entanto, pessoal, os fotocolorímetros apresentam desvantagens, principalmente na limitação da seleção do comprimento de onda, pois os filtros selecionam uma larga faixa de comprimento de onda. Além do mais, o número de filtros é limitado, cobrindo apenas parte do espectro de luz visível. Os espectrofotômetros diferem dos fotocolorímetros no que diz respeito à seleção do comprimento de onda. Os espectrofotômetros são compostos por uma fonte de luz, lâmpada de tungstênio ou deutério. É composto também por uma fonte monocromadora,
um prisma ou grade de difração, possui uma fenda ou seletor de comprimento de onda para a amostra a ser analisada presente numa cubeta, no porta-amostra, e possui uma célula fotoelétrica que é um detector de transmitância. Quando ocorre o aquecimento do tungstênio presente na lâmpada, ocorre a excitação dos elétrons de tungstênio, que ao retornar ao estado estacionário, emite luz na faixa do visível. Já a lâmpada de deutério, quando aquecida, também ocorre uma excitação dos elétrons de deutério, que quando retornam ao estado estacionário, emitem luz na faixa do ultravioleta, de 200 a 400 nanômetros. A luz monocromática do espectrofotômetro é obtida através do uso de monocromadores, onde os monocromadores podem ser do tipo prisma ou rede de difração. O prisma é um monocromador em que a luz branca ou policromática incidente é decomposta no prisma, na forma de várias cores típicas de arco-íris, onde ao girar o prisma pode-se ter a incidência na amostra do comprimento de onda que se deseja, onde através de espelhos ajuda-se a colimar um feixe na fenda. Já a grade de difração consiste de uma superfície refletora que possui ranhuras paralelas, podendo gerar luz monocromática quando a luz policromática incide sobre a grade de difração. A análise da absorção de luz, tanto na região do ultravioleta quanto no visível, nos fornece informações acerca da natureza química das moléculas. Como exemplo, temos a fenolftaleína, que em meio ácido é incolor, e ao examinarmos seu espectro de absorção, observa-se que ela absorve na faixa da luz UV, indicando a existência de um sistema aromático. No entanto, quando em meio básico, a fenolftaleína tem coloração vermelha, o que reflete a variação de pH, que modificou sua estrutura química, favorecendo assim a formação de conjugados capazes de absorver luz visível na faixa do vermelho. Além do pH, o nível de oxidação influencia na absorção de luz pelas biomoléculas. Assim, pode-se utilizar os estados de óxido-redução de determinadas coenzimas para realizar a determinação de suas formas, oxidada ou reduzida. Já que as formas oxidada e reduzida apresentam padrões de absorção do espectro eletromagnético distintos. Desta forma, podemos quantificar e detectar qualitativamente os níveis de NAD positivo ou NAD oxidado, NAD reduzido ou NADH, FAD, FADH2, citocromos, etc. Elementos envolvidos nas reações enzimáticas que coordenam o nosso metabolismo celular. Desta forma, a espectrofotometria presta-se para uma análise qualitativa e quantitativa das biomoléculas. A análise quantitativa baseia-se na relação entre a absorvância da luz e a concentração da substância a ser analisada. E a partir disso, podemos determinar a concentração de glicose, ureia, colesterol, entre outros. O uso da colorimetria e da espectrofotometria para a quantificação das biomoléculas requer a construção de uma curva padrão, que relaciona as concentrações da amostra envolvida com a absorvância. A construção da curva padrão baseia-se no uso de uma solução estoque de concentração conhecida, a partir da qual faz-se diluições para se obter concentrações variadas, por exemplo, em miligramas de proteína. Os dados experimentais, de acordo com a lei de Lambert-B, deverão descrever uma equação de primeiro grau,
onde y é igual a x mais b, obedecendo a uma reta. Assim, para L constante, ou seja, utilizando-se a mesma cubeta, a absorvância vai ser igual ao produto de K e C, onde K corresponde ao produto de A e L. Em seguida, para selecionar o comprimento de onda e assim realizar os testes, observa-se o pico de absorção menos íngreme que possui uma maior absortividade, ou seja, a relação entre absorvância e concentração. O resultado final será uma reta, onde B corresponderá ao coeficiente linear da reta, A é o coeficiente angular da reta, Y é a absorvância e X é a concentração da amostra a ser analisada. Através da análise de regressão linear, podemos obter os valores de A e B. Obtendo-se a curva padrão, basta substituir na equação o valor da absorvância e obter o valor de X, que refere-se à concentração de proteínas, por exemplo. Abaixo segue uma representação de uma curva padrão. Em purificação de proteínas, também há uma grande aplicabilidade da espectrofotometria, já que todas as etapas da extração, fracionamento salino e isolamento cromatográfico requer de uma avaliação contínua por espectrofotometria, para, de início, garantir a presença de proteínas numa análise qualitativa, bem como, no fim da purificação, avaliar quantitativamente o conteúdo de proteínas inicial e final. Desta forma, podemos evidenciar que a espectrofotometria é uma técnica biofísica útil, pois a partir dela podemos determinar a concentração de substâncias numa solução, bem como sua presença ou não, tendo-se como base a detecção da absorvância com o auxílio da lei de Lambert-Beer. A espectrofotometria pode ser subdividida em 3 tipos. A espectrofotometria de absorção, que é a mais usual, a espectrofotometria de emissão e a fotometria de absorção atômica. A espectrofotometria de emissão ocorre uma excitação da molécula que se quer analisar, a qual em seguida emite luz, podendo esta espectrofotometria ser uma fotometria de chama, onde a solução a ser analisada é aquecida na chama, ocorrendo excitação e emissão de luz característica de cátions, os quais são analisados, onde cada cátion emite uma luz característica, que segue a um colimador, um seletor de filtro para fotocélula e galvanômetro, medindo-se então a concentração de um cátion específico de acordo com a quantidade de luz emitida. Outro tipo de espectrofotometria de emissão é a fluorimetria, em que, em geral, a luz tipo UV promove a excitação e a luz emitida pelas substâncias é medida, sendo utilizado esse processo para medir concentrações de soluções ou substâncias fluorescentes, por ser um método não destrutivo, prestando-se para analisar, por exemplo, vitaminas, neurotransmissores, entre outros. Na fotometria de absorção atômica, esta técnica pode ser utilizada quando se quer analisar especificamente um metal em uma amostra, sendo de grande utilidade nos estudos de poluição ambiental por metais. Na espectrofotometria da absorção atômica, a lâmpada emissora de luz é de um metal que corresponda ao mesmo metal na solução ou amostra que se deseja analisar, onde o princípio desta análise é que a luz absorvida entra o mesmo comprimento de onda da luz emitida, sendo assim um método de detecção extremamente específico. Desta forma, conseguimos observar as definições de espectrofotometria,
as nuances gerais desta técnica e os principais tipos de espectrofotometria encontrados em meio laboratorial. Então, ficamos com as atividades postadas no fórum e a seguir serão avaliados de acordo com as respostas realizadas durante as atividades. Bom estudo, pessoal!